graças te damos. Santo, santo, santo és o teu nome. Neemias capítulo 6, versículo 11, que diz assim a palavra do Senhor: porém eu disse, um homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo e viva? De maneira nenhuma entrarei. E conheci que eis que não era Deus quem o enviara, mas essa profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o subornaram. Amém, igreja? Aleluia, santo é o teu nome. Pai querido, Pai amado, eu rendo graças a Ti, eu te louvo e te glorifico por esse momento, pelo momento da Tua palavra. Que não seja eu, mas o Teu Santo Espírito. Pai, eu te peço que no nome de Jesus, que o Senhor venha falar por cada um de nós através da Tua palavra, porque a Tua palavra diz, meu Deus e meu Pai, que é ela que liberta, é ela que sara, é ela que transforma, é ela que nos convence, meu Deus e meu Pai. Então que nessa noite, que no nome de Jesus, Pai, eu te peço, abençoe aqueles que não conseguiram chegar também aqui nessa noite. O Senhor sabe de todas as coisas, meu Deus e meu Pai. Nós rendemos graças a Ti, te louvamos e te bendizemos no nome de Jesus. Amém? Podem se assentar. Irmãos, essa palavra aqui vai falar a respeito de Neemias. E Neemias, ele era um homem que ele não estava vivendo em Jerusalém, ele estava vivendo numa outra cidade, e ele ficou sabendo do estado de Jerusalém. E o interessante dessa palavra é que quando ele sabe da miséria que estava em Jerusalém, que os muros estavam fendidos, que as portas estavam queimadas, a palavra de Deus vai dizer que Jeremias, ele se assenta, ele lamenta, ele chora e depois ele começa a jejuar. Ele começa a jejuar por aquela situação. E o interessante é que nós vamos ver Jeremias tendo essa atitude, porque ele ficou muito triste de saber que a terra natal dele estava num estado de miséria, de vergonha, de ruínas. Irmão, e muitas das vezes a nossa vida também está dessa maneira. E aqui fala da cidade de Jerusalém. E aqui fala que Jeremias, quando sabe da situação daquele lugar, ele se entristece. Muitas das vezes, irmãos, as nossas vidas estão dessa forma. Tem pessoas, às vezes, que nos amam, que está vendo a forma que nós estamos levando a nossa vida, o que tem acontecido com a nossa vida, se compadece. Na maioria das vezes, a pessoa que nos ama quer nos ajudar, para que a gente saia daquela situação de humilhação, de vergonha, de miséria. E assim estava Jerusalém. E o interessante é que quando Jeremias se prontifica a entrar em jejum e oração, chega um momento que Jeremias ele vai à presença do rei, porque Neemias era copeiro e ele servia ao rei. Era ele que provava todo alimento, toda bebida. E quando ele se apresenta, o rei vê que Neemias ele está triste. Ele não está com o semblante a qual o rei estava acostumado a ver. E o rei pergunta para ele: Neemias, o que está acontecendo? E Neemias expõe a situação dele. E o rei começa a conversar e ele vai falando qual era a situação. E o rei libera Neemias para que Neemias vá a Jerusalém, reparar aquele muro, consertar aquele lugar. E o interessante é que o rei ele libera cartas, ele libera tudo aquilo que Neemias vai precisar. E Neemias vai para aquele lugar. Tem um momento que à noite Neemias faz uma ronda naquele lugar e vê toda a necessidade daquele lugar. E eu digo para vocês que tem momento que nós precisamos fazer uma ronda dentro da nossa casa. Tem momento que nós precisamos parar e começar a refletir para saber de que maneira estamos, como a nossa vida tem sido conduzida, de que maneira nós estamos conduzindo a nossa vida. E Neemias começa uma obra naquele lugar. Mas aí a palavra vai dizer que quando ele começa aquela obra, se levanta opositores. Quem são os opositores?
Quem é o inimigo da nossa alma? O adversário, que a Bíblia vai dizer que vem para matar, roubar e destruir. E a gente vai vendo Neemias sendo intimidado, sendo afrontado, sendo perseguido, para que ele não finalizasse aquela obra. E nós precisamos entender, trazendo para o dia de hoje, para o tempo de hoje, nós precisamos entender que quando nós nos disponibilizarmos de querer uma mudança para cada um de nós vamos encontrar também os adversários. Porque muitas das vezes nós já estamos tão acostumados a viver uma vida de miséria. E a gente vê a dificuldade que é darmos um passo, queremos uma mudança, viver outro tipo de vida. Porque aqui Neemias, ele queria a reconstrução daquela obra, que era Jerusalém. E nós também, cada um de nós precisamos dessa reconstrução. E nós só vamos conseguir que aconteça se nós deixarmos o Senhor entrar em nossas vidas. Porque tem tantas áreas em nossas vidas que estão em misérias. Tem tantas áreas na nossa vida que não tem agradado nem a nós mesmos. Tantas áreas na nossa vida que às vezes nós não entendemos por que estamos assim, por que estamos passando por isso. E o mais interessante dessa palavra é Neemias sendo perseguido. Irmão, se você se disponibilizou, se você está deixando o Senhor entrar para uma mudança, primeira coisa que você tem que fazer é crer que Ele é poderoso para te ajudar nessa mudança. Outra coisa, você precisa entender que se levantarão adversários espirituais no mundo espiritual e adversários de pessoas físicas também, que muitas das vezes vai falar, vai verbalizar que nós não vamos conseguir, que nós vamos morrer dessa maneira, que nós não vamos ter força. Então nós vemos os adversários se levantando para intimidar Neemias a parar a obra. E quando você se dispõe, você precisa entender que vai acontecer de tudo um pouco para você falar: não está adiantando a minha oração, não está adiantando a minha busca, não está, porque no mundo espiritual, irmão, às vezes você acha que não está acontecendo nada, mas você está aqui, você ter chegado aqui, você pode ter certeza que o Senhor já está trabalhando a nosso favor. Isso é mundo espiritual. Primeiro se trabalha no mundo espiritual para depois se materializar no natural. E Neemias começou a ser perseguido, e Neemias começou a ser intimidado. E o interessante é que eles mandam carta, eles mandam recado, mas Neemias entendeu que estava fazendo uma grande obra. Ei, se você está aqui é porque você precisa entender que você quer uma grande obra, que você vai estar fazendo uma grande obra. E a palavra, através do Espírito Santo, vai nos direcionar aquilo que a gente vai ter que fazer, aquilo que eu preciso fazer. E tem momentos, irmãos, que a gente precisa bater em retirada, porque aqui, nessa palavra, o que acontece? Neemias, ele estava já pressionado naquela obra. E ele não deu ouvido com tudo aquilo que estava ouvindo. Não deu ouvido se as pessoas estão falando que você não vai conseguir, que você não vai sair dessa situação. Irmãos, tem situações que a gente só não vai sair se não quisermos. Se ficarmos, às vezes, se vitimando. Mas se você pedir essa ajuda, com certeza Ele vai dar toda a estratégia para que você saia, para que você seja livre, para que você seja curado, para que você seja um homem ou uma mulher diferente, liberto, para a glória do nome do Senhor. E o interessante dessa palavra é que vem um profeta, Semaías, e fala para Neemias: eles agora vão vir te matar, porque até então tinha vindo a carta, tinha vindo os recados de intimidação. Agora eles vão vir para te matar, então vamos se esconder no templo. Olha o que ele chama Neemias para fazer, irmãos, o templo. Só os levitas que podiam entrar naquela época no templo. Ele sabia que ele não vinha da tribo de Levi, ele não era levita, ele estava ali como servo, ele se disponibilizou. E veio um homem que já tinha sido corrompido por Sabalate e Tobias, convidando ele para se esconder no templo. Se ele entrasse no templo sabendo que ele não poderia entrar,
ele ia dar margem para que aqueles homens falassem: está vendo, você está todo errado, você está fazendo errado. Porque não podia, era uma ordem que ele sabia que não podia. E aquele profeta também sabia, mas convidou a Neemias para ir para aquele lugar, para se esconder no templo. Por isso que eu li esses versículos aqui, ele fala: eu não vou me esconder ali. Então a gente entende aqui, irmãos, que quando você se disponibiliza, você pode ter certeza, se levantarão, acontecerão de tudo. Todo tipo de situação, às vezes, que você nem imagina, para você desanimar, para você parar, para você não concluir a obra que Deus quer que seja concluída, que Ele vai te ajudar para que você efetue. Porque muitas das vezes nós começamos tantas coisas na vida da gente e não terminamos. A gente vai deixando tanta coisa na vida da gente pela metade. A gente começa, mas não termina. E a gente entende que no mundo espiritual ainda é mais difícil ainda, não é impossível. Mas se você não tiver certeza que tem um Deus que quer o melhor para a tua vida, se você não crê no poder desse Senhor, se você entender sozinho, eu não vou concluir essa obra. Neemias não estava ali sozinho, o Senhor levantou pessoas para ajudar Neemias, mas Neemias que era o responsável. E eu quero dizer para você e para mim, nós estamos aqui porque nós somos responsáveis, irmãos. Nós estamos aqui porque o Senhor tem te separado, o Senhor tem te levantado, para que você possa ser instrumento para a tua vida e para a vida de outras pessoas também. E essa obra, para ela ser concluída, a gente vai ter que acreditar muito que tem um Deus que é favorável, que quer o melhor para cada um de nós. Porque o Senhor não quer que a gente permaneça numa vida de miséria. O Senhor não quer que a gente permaneça numa posição que a gente fique só se vitimando, ao invés de lutar e falar: não quero mais sofrer, não quero mais ser escravo, não quero estar mais em cativeiro, não quero mais me sentir aprisionado. E tem um Deus que sara e que liberta. E eu te pergunto, qual é a sua disponibilidade? Porque quando nós temos essa disponibilidade e reconhecemos que tem um Deus, a gente não vai parar, a gente não vai desanimar. Vai vir recado, vai vir cartas, vai vir intimidação, porque Neemias, agora eles vão vir para tirar a tua vida. Mas Neemias falou: eu não vou entrar aí porque eu sei que é proibido. Por quê? Porque Neemias, ele era servo de Deus, mas ele era temente. Porque muitas das vezes, eu sempre falo isso, às vezes nós temos um chamado, nós temos uma responsabilidade, mas o Senhor nos dá diretrizes. Eu não posso estar aqui como uma serva de Deus, fazer o que eu quero, agir da maneira que eu quero, falar o que eu quero, ter atitudes que não glorifiquem o nome do Senhor. Por quê? Porque o Senhor me dá diretrizes de algumas coisas que eu preciso fazer e de outras coisas que não é para mim fazer. Então o Senhor não deixa nada de qualquer maneira. E assim foi para Jeremias, porque ele sabia: não, eu vim fazer uma obra nesse lugar. A obra está sendo concluída. E eu não vou parar. Eu não vou ouvir o que eles estão falando. Eu vou confiar num Deus que vai me guardar. E ele confiou nesse Deus. E ele foi até o final. E ele não fez nada que pudesse entristecer ou envergonhar o nome do Senhor. Irmãos, intimidações virão, perseguições virão, mas graças a Deus nós temos um Senhor, um Deus vivo, um Deus que, se Ele falar para você que Ele guarda, Ele guarda. Eu fiquei pensando, às vezes, irmãos, a nossa vida sentimental está em misérias, e a gente quer uma mudança, e a gente quer uma solução, e a gente quer viver algo novo, mas sozinho a gente não vai conseguir nada disso. Neemias, ele foi para Jerusalém, mas ele não foi só porque ele quis, não. Ele foi porque Deus preparou tudo para que ele fosse, para que o nome do Senhor pudesse ser glorificado, para que ele pudesse suportar as intimidações, as mentiras, os enganos, tudo aquilo que foi apresentado para que Neemias parasse. Então eu digo para você e digo para mim: não pare. Não pare, conclua essa obra. Tenha certeza que, se você está aqui, esse culto, ele tem sido direcionado para famílias, para casais, e como Deus tem abençoado, como o Senhor tem transformado, como o Senhor tem curado. Irmãos, não tem nada melhor de estarmos aqui e saber que Deus está guardando os nossos. Nós temos visto, nós temos ouvido tantas coisas que têm acontecido, mas o nosso Deus, ele tem sido fiel. Claro que pode acontecer alguma coisa, sim,
só se Deus permitiu, Deus a qual servimos. Se não, Ele dá livramento, Ele dá escape, Ele guarda. Então a gente vê aqui Neemias, quando ele foi para Jerusalém, que ele foi disponível, ele foi com a autoridade do Senhor, e ele conseguiu enfrentar tudo aquilo porque ele acreditava no Deus que tinha levado ele para aquele lugar. Será que você acredita? Você tem estado aqui, você já acredita? Ainda que você não veja? Porque aqui não tem imagem. Porque o nosso Senhor, Ele morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, Ele está vivo. Mas nós temos certeza que quando estamos aqui reunidos no nome dEle, Ele se faz presente. Você tem essa certeza? Qual é a sua disponibilidade para uma mudança, para uma transformação? O que está em estado de miséria? O que tem feito outras pessoas? Porque às vezes a nossa vida está num estado de miséria, que a gente está fazendo pessoa que nos ama chorar por nós. Pessoas tentando nos ajudar de todas as formas. E nós estamos cegos espiritualmente, nós não conseguimos enxergar isso. Então que nessa noite que nós possamos entender, porque Neemias ele entendeu que aquele lugar precisava de uma mudança. Você já entendeu que a tua vida precisa de uma mudança? Você já entendeu que a tua vida precisa de uma transformação? Você já entendeu que nós podemos sim, a cada dia, sermos pessoas melhores? Porque, irmão, quando a gente fica ouvindo o que está acontecendo em Petrópolis, quando a gente ouve que tem pessoas entrando na casa de outras pessoas que precisaram abandonar para roubar os bens, os móveis, isso abala. Porque a gente vê uma humanidade egoísta, porque a gente fica pensando como, no meio de uma tragédia dessa, pessoas mortas, famílias sofrendo, pessoas têm coragem de ir para aquele lugar para saquear. Então a gente precisa, irmão, anunciar essa palavra, porque esse Deus é poderoso para entrar no coração, no interior do homem e fazer um homem transformado, um homem mudado, tirar todo esse egoísmo. Porque tem que ser muito egoísta para estar num momento desse e estar fazendo esse tipo de coisa. E irmãos, eu digo para vocês, se não é a palavra, se não é o Espírito Santo, a gente desiste. A gente não quer tentar, a gente não quer mudar. Porque a sensação que a gente tem é que vai continuar piorando. E só tem um que tem poder de transformar o homem, é a palavra, Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Que é onde a luz entra, as trevas vai bater em retirada. Porque a gente não consegue ver tanto egoísmo, tanta maldade, tanta individualidade. Mas o homem, o ser humano, porque nós não somos bonzinhos não, irmãos. Só o Espírito Santo para trabalhar em nós e nós começarmos a entender que nós não precisamos levar esse tipo de vida. E Neemias foi ali naquele lugar para uma obra. Eu acredito que nós estamos aqui porque nós já reconhecemos que o Senhor precisa fazer uma obra. Porque na maioria das vezes a gente escuta falar, eu não mato, eu não roubo. A gente não faz nada disso, graças a Deus. Mas quem já fez também, o Senhor já transformou, já libertou. Mas tem tantas coisas, irmão, que precisa ser mudada. E uma mudança de dentro para fora. Não é uma mudança só exterior, não é uma mudança interior. É uma mudança que a gente começa a entender, isso já não faz parte da minha vida. Eu já não preciso disso. Isso já não vai me guiar. Isso já não vai mais conduzir a minha vida. A gente começa a entender que eu não preciso disso. Eu não preciso agir assim. E Neemias, ele tinha certeza que eles não iriam matá-lo, porque ele sabia quem tinha levado ele para Jerusalém. Então eu não sei o tipo de intimidação que você possa estar passando. Eu não sei se você está ouvindo que não vai dar certo a tua vida. A gente escuta, eu nasci para sofrer. Está repreendido em nome de Jesus. Porque Deus é poderoso para mudar a história, escrever nova história. Nós só precisamos deixar o Senhor entrar, quando Ele diz, eis que eu bato. Se nós abrirmos a porta do nosso coração, Ele entra e faz morada. Deixa Ele entrar. Eu sempre digo, chega um momento da vida da gente que a gente já está tão cansado de sofrer, que a gente começa a ouvir falar desse Senhor. Eu sempre digo, dá uma oportunidade para esse Senhor. Deixa Ele entrar. Deixa Ele cuidar de você. Passa a depender dEle, para você ver se você não vai conseguir sair dessa situação de miséria. Para você ter certeza que Ele não vai te arrancar desse cativeiro. Para você ter certeza que Ele não vai
te ajudar, que Ele vai te ajudar a vencer essas dificuldades, que você acha que sozinho você vai conseguir. Neemias, ele foi para Jerusalém, ele não foi só, ele foi com a presença do Senhor. O Senhor estava à frente dele, por isso que aqueles opositores não conseguiram parar a obra que tinha que ser feita. Não deixa o opositor parar a obra, porque se você está aqui, eu creio que você está orando pela tua família, você está orando pela tua casa, você está orando pelo teu casamento, você está orando pelos teus filhos, está orando pela tua vida sentimental, tu está orando pelas tuas finanças, e o Senhor, através da palavra, Ele vai nos ensinando como lidar com algumas situações que sozinho, se deixar, a gente continua fazendo errado, se deixar, a gente continua perdendo, se deixar, a gente continua prostrado, vivendo uma vida de miséria, uma vida de humilhação, uma vida que muitas das vezes ninguém está dando mais crédito, mas o Senhor, Ele tem nos dado crédito, Ele tem nos chamado, Ele tem anunciado, e a única coisa que eu digo que Ele quer é fazer parte de nossas vidas. A única coisa que Ele quer é caminhar contigo. A única coisa que Ele quer é ter um relacionamento com você. Para quando você estiver nas suas dificuldades, nas suas inseguranças, no Senhor, de falar: Senhor, sozinho eu não vou conseguir não. Mas se o Senhor estiver comigo, eu vou conseguir, eu vou vencer, eu vou sair dessa situação. Nós vamos sair de qualquer tipo de situação. Porque o nosso Deus, Ele está pronto para nos ajudar, irmãos. O Senhor não trabalha contra cada um de nós, não. O Senhor trabalha favorável. E a única coisa que Ele quer é fazer parte de nossas vidas. Então Neemias entendeu que ele precisava, e o interessante é que ele não morava naquele lugar. Era a cidade natal dele. Mas aquilo abalou tanto a vida de Neemias, que quando ele começa, porque tem pessoas que acham que vai ficar só chorando. E eu costumo dizer, você tem um momento do choro, tem um momento do luto, mas tem um momento que você precisa se levantar, você precisa se posicionar, você precisa começar a saber o que você quer para você. E se você quer uma mudança, tem um Deus que vai te ajudar a mudar. Se você quer ter uma transformação, tem um Deus que vai te ajudar. E não é de uma hora para outra, irmãos, a gente tem que caminhar. A gente precisa conhecer esse Senhor. A gente precisa ter relacionamento com esse Senhor. Porque quando você tem intimidade, tem relacionamento, quando os opositores começam, tu não vai conseguir. Você já está há tanto tempo dentro dessa situação. Você está vivendo uma vida de miséria. Você vive escravizado. Você não tem opinião própria. Você não toma decisão. Quem te direciona é Satanás. É o inimigo da nossa alma que está te direcionando. E a gente vai ouvir. E a gente vai ouvir muita coisa. Mas eu sempre digo, ouça a voz do Espírito Santo de Deus. Nós somos filhos, nós somos preciosos. Você é amado, nós somos amados, irmão, desse Senhor. E às vezes a gente sabe que a gente está fazendo tudo errado. E mesmo assim Ele está falando: filho, eu te amo, eu quero te ajudar. E quando você entender que eu te amo, que eu quero te ajudar, que eu não estou preocupado com essas situações porque eu posso mudar, aí a gente vai entender a obra que vai ser feita. Neemias falou: eu não vou. E depois de um tempo, Neemias viu que aquele profeta, ele tinha sido subornado para convidar Neemias para entrar no templo. Irmão, tem hora que a gente tem que recuar, porque aqui eles estavam querendo que Neemias fugisse, mas para dentro do templo, um lugar onde ele sabia que ele não poderia estar, que era uma lei que o Senhor tinha deixado. A lei mosaica. Naquele tempo não poderia, se não fossem os levitas entrarem no templo. Então a gente não pode deixar, às vezes, a situação, a intimidação, fazer com que a gente esqueça aquilo que a gente tem como temor ao Senhor. Aquelas ordenanças que nós conhecemos. Então ele sabia: eu não vou fugir. Eu não vou fugir para o templo, eu não posso entrar ali. A ordem foi o meu Deus que deu. Eu não vou correr dessa situação. Aqui a gente vê Neemias se posicionando. E eu digo que tem momentos que tem situação, irmãos, trazendo para hoje, o que você tem que fazer? Foge. A Bíblia diz para a gente fugir da aparência do mal. Tem lugares que a gente tem que fugir. Tem situações que a gente tem que fugir. Tem pessoas que a gente tem que se separar, porque senão a gente não vai conseguir. Então a gente precisa saber quando a gente vai precisar se recolher também, se esconder também, até com que o Senhor fala: tu já está pronto, já está livre, já está liberto, agora tu pode ir, porque tu vai que eu vou garantir.
Neemias, ele não ouviu, e era um profeta, irmãos. Então, a gente precisa entender, buscar no Senhor o discernimento, porque nem tudo que se estão falando é Deus que está falando, não. Por isso que a gente precisa conferir a palavra, por isso que a gente precisa observar, por isso que nós precisamos buscar o discernimento da palavra através do Espírito Santo de Deus, para nós não sermos enganados. Neemias não foi enganado. Neemias não quebrou os princípios que ele tinha no Senhor por causa do recado que veio, que iriam tirar a vida de Neemias. Irmãos, se nós estamos até hoje aqui, é porque Deus tem guardado. Deus tem sido misericordioso. Deus tem sido poderoso. Deus quer que nós estejamos na presença dele para que ele possa se relacionar com cada um de nós. Comece uma obra, comece a querer, a vencer, comece a querer reconstruir, seja lá a área que for, irmãos, mas comece a querer reconstruir, mas com o Senhor à frente, com o Senhor dando a direção, com o Senhor dando as coordenadas, vai por aqui, vai por ali, volta, se afasta, retrocede, renuncia, porque vai dar certo, irmãos. Tem dado certo. Por isso que nós estamos aqui louvando esse Senhor, nós estamos aqui aprendendo com esse Deus, porque chega uma hora que a gente está cansado de apanhar da vida, está cansado de sofrer. Eu não estou falando que nós não vamos ter problemas, não. Eu estou anunciando um Deus que eu sei que eu vou ter problemas, que eu tenho problemas, mas é bem mais fácil com Ele na minha vida. Porque Ele tem me ajudado a vencer os meus problemas, os meus medos, as minhas inseguranças, os meus desafios. Eu costumo dizer que com o Senhor é bem mais fácil. Eu não estou falando aqui que você não vai ter luta, que você não vai ter adversidade, não. Eu estou falando que nós vamos continuar tendo tudo isso. Mas se o Senhor, se o Espírito Santo de Deus estiver habitando na tua vida, vai ter situações que não vai te amedrontar, não vai te intimidar, não vai te paralisar. Porque você vai entender, hoje tem um Deus que faz parte da minha vida e é Ele que está me ajudando. Por isso que às vezes tem pessoas que não entendem o tipo de vida que a gente vive. Mas é porque nós temos um Deus, nós temos um Pai que tem nos guiado, que tem nos abençoado. Então, eu não sei o que você possa estar ouvindo, eu não sei qual é a área que está em miséria, eu não sei o que você está vivendo. Eu estou falando de um homem que se disponibilizou a reconstruir os muros de Jerusalém, as portas de Jerusalém que estavam destruídas. Então, se disponibiliza a fazer uma obra dentro da tua casa, dentro de você. Pare e pensa, olha a maneira que você está vivendo. Será que a forma que você está vivendo, que eu estou vivendo, tem alegrado o nosso coração? Será que a maneira que eu tenho vivido tem entristecido pessoas que me amam, que se preocupam? Será que a forma que eu estou conduzindo a minha vida não está fazendo com que pessoas sofram? Porque às vezes tem pessoas sofrendo por nós, pedindo a Deus uma mudança, porque se você está aqui, eu acredito que alguém já orou pela sua vida. Porque o nosso Deus, Ele é fiel. Então construa, que seja um tijolo a cada dia, construa, faça a sua reconstrução na área que precisar, mas coloque o Senhor para te ajudar. Não faça nada sozinho, peça direção a esse Senhor, que Ele vai te dar todas as coordenadas daquilo que precisa ser feito. E você vai conseguir concluir essa obra glorificando o nome do Senhor. Você não vai dar importância para aquilo que estão falando. Você não vai parar com a intimidação. Você não vai se entristecer. Ah, não vai dar certo. Você não vai concluir. As pessoas vão vir para te parar, para muitas das vezes tirar a tua atenção. Mas Jeremias dizia, estou fazendo uma grande obra a qual não posso parar. Estou fazendo uma grande obra. Essa obra, irmãos, o Senhor tem feito. E para Ele fazer, a gente tem que se disponibilizar e falar, Senhor, faça. Porque até aqui, eu não consegui fazer nada. Deu tudo errado. Eu comecei e não concluí. Eu comecei e não tive força para finalizar. Porque quantas coisas, às vezes, a gente vai perdendo a força. A gente vai desanimando. A gente começa a duvidar, será que eu vou conseguir? Não deixa a dúvida te parar.
creia que tem um Deus poderoso, que tem te chamado, que tem falado, filho, eu vou te ajudar, você vai conseguir, não importa a situação, não importa a área que seja, deixa eu te ajudar. E quando a gente fala, Senhor, eis-me aqui, me ajude, você vai conseguir. Neemias concluiu aquela obra, Neemias ouviu tudo que ele precisava e não deixou de precisar ouvir. Porque tem coisas, irmãos, às vezes, que a gente vai ouvir, ou você sente e chora, ou você é empurrado. Tem situações, tem perseguições, eu sempre falo, a gente fala assim, ai, fulano está me perseguindo, fulano quer me prejudicar. Às vezes é Deus que está permitindo essas situações para você sair da sua área de conforto, sair desse comodismo, sair desse vitimismo e ser empurrado. Porque tem hora que a gente tem que ser empurrado, irmão. Senão a gente fica paralisado naquele lugar, querendo se sentir um coitadinho, achando que a gente não vai conseguir fazer nada. Neemias concluiu, Deus foi com ele. Da mesma maneira que Deus levou ele, Deus trouxe ele de volta. Ele não perdeu o cargo dele, o trabalho que ele tinha lá. Ele não ficou preocupado com isso, porque ele sabia que era Deus que estava levando ele. Ele não permitiu que Jerusalém, a terra natal dos seus pais, continuasse em miséria. Não permita mais que a tua vida esteja em miséria, não. Seja financeira, seja profissional, seja sentimental, seja espiritual, seja o teu físico, porque são tantas coisas às vezes que vai acontecendo, irmãos. E o Senhor quer que o nome dele seja glorificado. E para mim finalizar, na semana passada eu fui fazer uma visita, eu vou contar rápido. Sábado passado, aqui na Francisco Sá mesmo, uma senhora, e ela estava vendo muita coisa mesmo. Ela estava passando a noite e a gente foi lá, orou, repreendeu, eu fiz o apelo, ela aceitou Jesus. E quando foi ontem eu fui visitar ela de novo, ela falou, eu estou dormindo bem. Ela estava vendo coisas saindo de dentro da parede. Ela falou, desde o dia que você veio aqui, que você ungiu, que você orou, eu não vi mais nada saindo da parede. Isso são espíritos de perturbação, irmãos. Pessoas às vezes boas, pessoas às vezes que têm um coração bom, mas o diabo não quer saber de nada disso não, irmãos. A gente precisa ter uma cobertura espiritual. Uma senhora de 85 anos já tinha levado 2 tombos, rachou a cara. E o médico já tinha dito para ela que ela estava com demência e ela não aceitou, uma mulher lúcida, mas ela estava vendo um monte de coisa no quarto dela. E os filhos achando que ela estava maluca, porque você começa a falar que não está dormindo, está vendo vulto, está vendo pessoa, está vendo animais, tudo saindo da parede. Quem é que vai dormir desse jeito? Mas graças a Deus, para a honra e glória do Senhor. Então existe sim o bem e o mal, existe sim o mundo espiritual sim, e tem pessoas às vezes que não dormem, são atormentadas, são pessoas às vezes que não vai dormir, que vai ficar sem paz, vai ficar sem alegria, e se quando o Senhor vai e entra, Ele faz uma obra. E eu fui lá ontem, glória a Deus, aquela mulher estava feliz. Ela disse que quando ela estiver melhor, ela vai vir para o culto às sexta-feira. 85, não tem idade para Deus entrar não, irmãos. Ela falou, eu rezo, eu tenho meus santinhos aqui. Eu falei para ela, então agora quando você ora, termina a tua oração no nome de Jesus. Eu falei para ela, porque depois da cruz do Calvário, o véu se rasgou, então nós temos acesso. Não precisa de intermediário não, você vai direto ao Pai. Abre o teu coração para o Pai, termina a sua oração no nome de Jesus e pronto, faz as suas petições que Ele vai estar ouvindo. E o Senhor libertou aquela mulher. E eu falei para ela que eu vou fazer uma campanha lá de 7 semanas, para que aquela mulher, eu quero sair, eu quero fazer minhas coisas, eu não estava fazendo mais nada. Isso são um mundo espiritual, irmão. E com o mundo espiritual não dá para se brincar, não. Tem muita gente sofrendo, tem muita gente sendo internado no Pinel, tem muita gente sendo dado como louco, e não tem nada de loucura. É o mundo espiritual. Porque aquilo que é espiritual só é discernido no espiritual, irmãos. Tem coisas que são espirituais na nossa vida, que vai nos aprisionar, que vai nos acorrentar, que vai fazer de tudo para a gente não destruir, para ser destruído, vai fazer de tudo para a gente achar que a gente nasceu só para sofrer. Mas aí vem o Senhor batendo na porta do nosso coração, aí você entende, abre, isso tudo vai caindo por terra, porque o nosso Deus é poderoso para libertar. Então se disponibilize.
Se disponibilize, fez a ronda, tem alguma coisa errada dentro da tua casa, com os teus filhos, entre em oração. Foi isso que Neemias fez. Ele chorou, ele se lamentou, ele se assentou, mas depois ele entendeu, vou começar a orar, vou começar a jejuar. Até que o rei olhasse para ele e percebesse que ele não estava bem. Para que o rei pudesse liberar, para que ele pudesse restaurar Jerusalém. E ele não fez nada pela metade, não. Então, em nome de Jesus, que o Senhor restaure a tua casa, que o Senhor restaure a sua vida, que o Senhor restaure os teus filhos, que o Senhor restaure o teu casamento, que o Senhor restaure a sua vida financeira, que o Senhor restaure a sua vida espiritual, porque o nosso Deus é poderoso para escrever uma nova história e restaurar tudo aquilo que está em estado de miséria, porque Jerusalém estava em miséria. Mas o Senhor levantou, o Senhor tem levantado alguém para falar do amor de Deus. O Senhor tem levantado alguém para te fazer um convite. Porque se estamos aqui, irmãos, é porque o Senhor já te viu primeiro, já te escolheu primeiro. E Ele faz todo o reboliço que Ele precisa fazer para que Ele chegue até cada um de nós. Vamos ficar de pé. Aleluia. Que o Espírito Santo de Deus possa te abençoar. Que nessa noite todo estado de miséria venha cair por terra. Seja a vida financeira, seja a vida sentimental, seja a vida espiritual, seja a vida familiar, seja o casamento, seja os filhos, não importa qual seja a área, mas que todo esse estado de miséria o Senhor venha repreender nessa noite e que possamos nos disponibilizar para fazer a vontade do Senhor. E a única coisa que Deus quer de nós, que a gente o aceite, que a gente o receba, que a gente o confesse como Senhor e Salvador de nossas vidas. Aleluia.